Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui com o Valdecir Marcos, o famoso Marcão aqui de Itapoá, da Itapoá FM. Marcão, muito bem-vindo aqui no nossa troca de informações. Eu que agradeço, Angela, muito obrigado pelo carinho, e é sempre bom a gente ter a oportunidade de conversar com as pessoas sobre algo que a gente faz com muito carinho, com muito gosto, né? E quando a gente tem algo de bom para dizer, ser ouvido é a coisa mais maravilhosa que existe. Ah, Marcão, que bacana, muito obrigada. Eu fico muito feliz, porque justamente esse canal que eu estou trabalhando no Instagram e no YouTube, a intenção disso, tudo que eu estou fazendo é exatamente isso. Às vezes a pessoa tem alguma dúvida, faço uma propaganda de rádio, não faço, como em outros temas também que nós já falamos aqui, como fachada, como adesivo. A intenção é saber o que tem de melhor para oferecer, quando usar, e como e por quê. E eu acredito que você assim, tem muita coisa bacana para nos falar, já que você tem 23 anos aí da FM Itapoá, né? Como radialista na área, você tem 23 anos de experiência, é isso? Exatamente, eu tenho 12 anos como radialista, né? Eu vim do rádio AM lá da cidade de Foz do Iguaçu, depois passei pela televisão. Hoje aqui em Itapoá, eu fui muito bem acolhido aqui pela equipe do seu Ramos Chaves, né? E faço parte já há 2 anos praticamente da Rádio Itapoá FM, que tem 23 anos de história aqui na cidade. Então a Rádio Itapoá FM, com certeza, ela acompanha praticamente toda a história do município de Itapoá. E a gente tem, por ser uma rádio comunitária, a gente tem um papel muito importante, que é o de levar assuntos de interesse da comunidade, mas também ajudar o comércio local, porque, afinal de contas, somos a única emissora oficial aqui de Itapoá, a única emissora com a concessão voltada para o local. Tem uma outra emissora de rádio aqui, mas ela foi cedida aí para o segmento evangélico e não tem programação local. Então, nós podemos nos considerar a única emissora que tem programação local e voltada para o público de Itapoá, tanto o público do comércio quanto o público que curte a programação da rádio, porque, afinal de contas, estamos falando da ferramenta mais antiga de mídia que existe, né? Exatamente, isso que eu ia te perguntar. Até o tema hoje que eu estou colocando aqui para essa nossa entrevista é a Rádio Comércio, a parceria que dá certo, porque isso, muito tempo, a gente escuta, né? Eu me lembro de criança, algumas chamadas que tinham, que nós até decorávamos, as musiquinhas que eram feitas, enfim. A rádio Exatamente. E a televisão hoje, elas são as mídias tradicionais que a gente tem desde a infância, e é a parceria da rádio, principalmente para a cidade pequena, de interior, cidades menores, a rádio acho que é a melhor propaganda que existe, né? Angela, nós temos uma parceria muito interessante hoje das multimídias, que a gente chama, né? Você não pode, qualquer empresário que tenha almejado fazer sucesso, ele nunca pode focar única e exclusivamente em um único tipo de segmento. Ele não pode focar única e exclusivamente na televisão, única e exclusivamente no rádio, única e exclusivamente nas mídias sociais. Ele tem que ter uma visão ampla e saber que ele pode aplicar um pouco de cada segmento com verbas, eu diria que até insignificantes para os dias de hoje, mas se bem direcionadas, elas oferecem resultados que podem, inclusive, alavancar o crescimento de uma empresa. Nossa, Marcão, fico muito feliz com essa sua fala, porque, olha, você sendo de rádio, e você vem dizer para mim e para as pessoas que nos ouvem, assim, né, que não precisa investir só nisso, né? Que hoje, com Face, Instagram, mídia social, virtual, mas, assim, é muito bacana que você não centraliza, você também não fala, não, vem fazer comigo. Essa sua fala realmente tem tudo a ver com o que a gente faz aqui, que é tentar dar direcionamento e ajudar as pessoas. Porque, olha, já tem uma frase bem antiga que diz que a unanimidade é burra. A unanimidade é burra. Então, se você se foca única e exclusivamente em um segmento, você está deixando muitos públicos, porque, olha, a rádio mesmo teve que se modernizar. Hoje a Rádio Itapoá FM, eu falo porque eu estou
aqui no dia a dia da geração dessa emissora, ela não é só isso aqui que você está vendo. Deixa eu mostrar para você aqui, ó, a mesa de som, o computador e o microfone. Não. A rádio hoje, ela é mídia social, ela vem com, por exemplo, quando eu ofereço o meu produto para o cliente, eu digo o seguinte, eu falo, ó, você vai ter o teu spot de rádio, você vai ter o locutor lá no microfone falando da sua empresa, mas você também vai ter o aporte de postagens no Facebook, no Instagram, você vai ter o nosso site lá que tem notícias 24 horas sendo atualizadas. Tudo isso tem que se somar para que o resultado para o cliente seja bom. Eu tenho que cuidar do patrimônio que é a emissora, eu tenho que gerar recursos para manter uma estrutura que não é barata. Mas também eu tenho que pensar que, do outro lado, o investidor, aquele que está colocando dinheiro, que nós aqui não vendemos o comercial, nós pedimos o apoio cultural. Por se tratar de uma emissora comunitária, nós não temos o poder de vender o comercial para a empresa, nós pedimos o apoio cultural, o patrocínio. Então, quando eu ofereço essa oportunidade do cidadão nos ajudar, eu tenho que dar algo em contrapartida. E se eu focar principalmente no nosso ouvinte, que ouve pela frequência FM, eu vou estar abrindo mão daquele que nos acompanha pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, as pessoas que pelo aplicativo acompanham a rádio. Por exemplo, nós temos ouvintes no Japão. Onde é que se imaginou que uma emissora que transmite em 25 watts, não alcança mais que 16 quilômetros, ela vai ter ouvintes em Curitiba, em Foz do Iguaçu, em Jaraguá do Sul, São Paulo, Japão, Estados Unidos. Temos um programa aqui da Jovem Guarda, eu vou puxar a sardinha para o assado do Oscar Marcos, que ele tem ouvintes nos Estados Unidos todo o dia em que o programa dele está no ar, no domingo, das 11 à 1 da tarde, tem 4 ou 5 chamadas dos Estados Unidos pedindo para que ele toque as músicas. Então, é tudo ferramenta, né? Porque você focar só no rádio FM, você está abrindo mão de muita coisa que pode ajudar a alavancar. E olha, vamos combinar uma coisa, minha cara Ângela, nesse tempo em que a pandemia pegou todo mundo de calça curta, cada centavo aplicado tem que dar retorno. Tem que ter uma função de dar ao empresário a oportunidade dele faturar. Sim. Eu quero perguntar para você, já que você me falou sobre tudo isso, e que eu achei muito bacana, que é as pessoas, quando forem fazer uma inserção em rádio, tudo, elas também verem o alcance, né, da rádio, ou o que mais ela tem para oferecer, né? Porque as rádios, a maioria hoje, já tem todo esse trabalho dessa mídia social também, né? Exatamente. Passando para a parte da rádio, eu quero que você me dê algumas dicas práticas, assim, com relação ao horário de inserção, se tem a ver com o ramo de atividade, o público-alvo, o tipo de mídia, e quais os fatores que levam a uma ação de resultado quando a gente fala de rádio. Olha, eu vou ser bem específico. Por exemplo, se você trabalha na linha de supermercado, a gente não vai colocar uma programação aqui no rádio, não vai gravar uma mídia para você ao vento. Nós vamos escolher, por exemplo, um horário, o horário que a dona de casa mais ouve, que, querendo ou não, a dona de casa é a influenciadora dos gastos familiares, o perfil do nosso ouvinte, a pesquisa que a gente faz para saber qual é o perfil do ouvinte no horário. Por exemplo, do meio da tarde em diante, temos um determinado público. No início da manhã, às 5 horas da manhã, quando a gente começa a programação, tem um outro público. Então, a gente procura encaixar cada perfil de colaborador num determinado horário para que a gente consiga o melhor resultado. Tem também aqui uma outra ferramenta que a gente usa, é a escolha certa, porque, por exemplo, não é só gravar um comercial, não é só pôr, por exemplo, uma chamada no ar. Quando você vai elaborar uma chamada, você tem que escolher uma voz que seja mais ou menos o perfil da empresa que você está divulgando. Eu não posso colocar um locutor de rodeio falando de uma loja de lingerie. Então, a gente tem todas essas preocupações, a gente tem que escolher exatamente o que vai dizer, como vai dizer e para quem vai dizer.
e em que horário. Tudo isso é uma ferramenta de retorno para o investidor. Vou fazer um ping-pong aqui com você bem rapidinho. Eu falo um ramo de atividade e você me dá uma sugestão de horário. Pode ser? Ok, pode Lingerie. ser. Lingerie do meio da tarde em diante. Supermercado. Supermercado entre 10 e 14 horas. É o melhor horário. Agropecuária das 6 da manhã até às 8 da noite. Esse não tem horário porque, geralmente, quem ouve o rádio no ramo de agropecuária, ele está com o rádio ligado às 24 horas do dia praticamente. Você está vendo como que é bacana isso? Porque olha como que é distinto, né? Como são os distintos os horários para a gente fazer as inserções. Porque senão a pessoa gasta um monte fazendo inserção o dia todo, se ela não tiver orientação, e aí, no entanto, ela pode pesquisar isso e saber quais são os melhores horários para ela. Exatamente, e a gente procura, na nossa forma de ajudar, a gente já procura ficar atento a esse tipo de situação para não incorrer no erro aí, por exemplo, de colocar um comercial de uma panificadora meia-noite, que ela não vai estar aberta. Sim, mas colocar uma loja de skate, uma loja esportiva, às vezes tem tudo horário. Exatamente, uma loja de bebidas, por exemplo, não tem horário para você colocar uma chamada. Então, é tudo uma questão de lógica de associação. Você pensa em alguma coisa e você se pergunta, será que isso vai dar resultado nesse horário? Então, a gente procura trabalhar bastante essa ferramenta. E já que você está falando, já que você está falando em ferramenta, deixa eu pegar um gancho aqui. Uhum. As pessoas, principalmente do ramo comercial, elas dizem o seguinte, eu já ouvi muito isso e eu detesto essa fala porque ela revela um despreparo da pessoa que está atrás do balcão. Olha, eu não vou fazer propaganda porque é um gasto a mais. Não. Se você concordar comigo, a gente vai arredondar essa ideia. Qualquer tipo de visibilidade que você dê para a empresa é um investimento. É um investimento. Ele pode ser de curto ou de longo prazo. Mas é aquela velha história, né? Você, de tanto falar de alguém, você acaba gravando o nome dela na cabeça. E aí você tem uma fé. Quem não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado, exatamente isso. Tem que estar na mídia, né? Tem que estar na mídia. Ô, Marcão, falando em público-alvo, eu vou pegar um gancho de uma outra matéria que eu já fiz com relação, e agora nós estamos fazendo para o Dia das Mães, aí já para o pessoal se preparar com antecedência aí para maio, que tem que ser feito com antecedência, né? Todo tipo de promoção, divulgação e campanha. E eu digo o seguinte, que a questão do público-alvo é muito importante, porque, por exemplo, é Dia das Mães, mas o público-alvo são os filhos, e muitas vezes... Exatamente. Então, assim, o que você me diz com relação a isso aí, o público-alvo? Você não faria uma propaganda mãe, tal, parabéns, tal, mas se você quer realmente chamar a atenção do público-alvo, tem que ser direcionada, pensar quem é esse público. Exatamente. Eu vou até fazer uma brincadeira aqui, né? Como eu começaria um comercial para o Dia das Mães? É hora de você homenagear aquela que te trouxe a vida. Com quem que eu estou falando? Eu estou falando com o filho. É hora de você valorizar aquela que te pôs no mundo. Estou falando com o filho. E todos nós somos filhos e todos nós somos pais. Então, a gente vai trabalhando exatamente esse sentimento. Então, o público-alvo é a mãe para provocar? A gente provoca a mãe. Mas a gente tem que despertar no filho o interesse em conhecer. E aqui vai uma dica para os nossos empresários aqui, já que a gente está falando do Dia das Mães. Mãe adora ganhar presente. Uhum. E não é só a mãe que gosta de ganhar presente. O filho também gosta de ganhar presente. Então, a melhor alavanca de funcionamento de uma campanha para o Dia das Mães seriam sorteios. Olha, eu tenho um parceiro aqui na rádio, que é o nosso querido Verone Ramos, que ele, no programa dele, das 8 às 10 da manhã, ele sorteia 2, 3 brindes. Todo dia, praticamente as mesmas pessoas ligam. Cada dia aumenta 50, 60 pessoas a mais nas ligações, nas participações, pelo WhatsApp, pelo Facebook, por qualquer ferramenta que tenha, mas a gente consegue levar novidades. Então, a gente pede para
as pessoas que vão investir que tenham essa visão. Não é simplesmente você colocar uma campanha no ar e dizer, eu quero que você venha comprar na minha loja porque o Dia das Mães está chegando e você tem que dar um presente bom para sua mãe. Não. Você tem que fazer com que o mercado gire. E esse mercado girar significa que você tem que abrir o leque e abrir a mão também. É bem isso. E às vezes as pessoas fazendo uma propaganda direcionada, com horário certinho, atingindo o público-alvo, ela não, nem gasta tanto assim, né? Não, não. O resultado como que a gente costuma dizer, me fugiu a palavra agora aqui, custo-benefício. Custo-benefício, quando bem aplicado, ele traz resultados bons. Marcos, eu vou agradecer imensamente as suas dicas que a gente dá para esse pessoal do comércio em geral. Nós estamos fazendo muitas matérias com relação a isso e dicas de tudo que ele precisa. E nós sabemos que a rádio, principalmente cidade pequena, ela é uma das ferramentas mais poderosas de alavancagem de venda, associada ao turismo popular, principalmente em rádios que já tem toda essa mídia virtual atrelada e que levam para Face, para Instagram, para tudo quanto é coisa, tudo quanto é canto, tudo quanto é possibilidade. Então, assim, agradeço imensamente a sua participação e estar se disponibilizando a nos ajudar e nos ajudar a ajudar outras pessoas, né? Tirando essas dúvidas. Eu acho que essa interação, e eu digo assim que quando você expande o teu conhecimento e doa conhecimento e doa dicas práticas para as pessoas, é fantástico isso. Só tenho te agradecer, Marcão. Eu que agradeço a oportunidade, em nome do nosso presidente aqui, o senhor Ramos Chaves, a dona Carolina, em nome de toda a equipe da Rádio Itapuã FM, e digo o seguinte, olha, a gente está passando por um momento muito difícil. A gente está passando por um momento que eu creio que na história moderna nós não tenhamos nada tão violento acontecendo no mundo. Nem as guerras foram tão chocantes. Mas a persistência, a cabeça erguida e a determinação fazem a diferença. Obrigado, muito obrigado mesmo a você e a todos aqueles que te seguem. A gente está aqui na Rádio Itapuã FM esperando uma visita para um cafezinho e de braços abertos. Valeu? Obrigada, Marcão. Gratidão. Fica com Deus. Sempre. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.